falar, mas pastor, não é incoerente? Como que um servo de Deus, como que um crente vai ter escravos? Hoje para nós é inconcebível isso, porque nós entendemos que a escravidão é algo totalmente reprovado, não somente pela Bíblia, mas na sociedade. A nossa sociedade, apesar de ainda existir escravidão, nós sabemos que existe, nós sabemos. A sociedade reprova. A Bíblia é um livro que carrega história. Posso ouvir um amém, queridos? Na época de Paulo, na época de Filemão, na época que esse texto foi escrito, era normal dentro da sociedade ter escravos. O que Paulo vai trabalhar nessa carta era: Filemão, se você tem escravos, trate esses escravos como filhos de Deus. Trata eles com humanidade. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia não está aprovando a escravidão. Nós precisamos ter uma lente atual para compreender os textos bíblicos. Não é atualizar a Bíblia, mas é entendê-la dentro do seu contexto cultural. Então Paulo, o que ele escreve para Filemão? Paulo escreve essa carta para Filemão para fazer um pedido para ele. Paulo escreve essa carta para Filemão e Paulo fala de um homem chamado Onésimo. E Onésimo era um ex-escravo de Filemão. E esse Onésimo trouxe prejuízos para Filemão. Esse Onésimo deu prejuízo para Filemão. E não só isso, ele foge. E quando esse Onésimo foge, ele vai à procura de Paulo. E ele tem um encontro com Paulo. E sabe o que Paulo faz? Paulo evangeliza Onésimo. Paulo fala do amor de Jesus para Onésimo. E Onésimo, ele se converte para a glória de Deus. Agora Onésimo, que era escravo, agora era um crente. Só que ele tinha um problema. Porque o escravo, quando fugia e ele fosse recapturado, sabe o que acontecia? Ele era duramente castigado. Esse escravo sofria consequências dos seus erros. Paulo poderia chegar para Onésimo e falar assim: Onésimo, você aprontou, né? Só que é o seguinte, vai, não peques mais, toca a tua vida a partir de hoje, porque agora você é crente, vai lá e toca a tua vida, é daqui para frente. Paulo poderia ter falado isso para ele, mas Paulo não falou isso para ele. Sabe o que Paulo falou? Você vai voltar lá e você vai se consertar. Você vai lá e vai consertar o erro que você fez. Quem entendeu, diga amém. Como é que é? É isso. Às vezes nós temos que pegar e tocar daqui para frente. Existem coisas que nós fizemos e você tem que realmente daqui para frente tocar e ter uma nova vida. Mas existem coisas que nós fizemos e não é tocar daqui para frente. Zaqueu poderia falar: Jesus, olha, gostei da tua palavra e daqui para frente eu vou tocar minha vida, vou fazer tudo certo daqui para frente. Zaqueu poderia ter falado isso. Mas o que Zaqueu falou? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver. E eu vou devolver quadruplicado. Eu vou voltar, eu vou consertar o meu erro. Posso ouvir um amém, queridos? Existem pessoas que a vida não vai para frente. Existem pessoas que não prosperam. Sabe por quê? Porque elas acham que elas podem daqui para frente, mas ela não quer saber de consertar. Ela não quer saber de reconhecer o seu erro. Ela não quer saber de se consertar com aquela pessoa que ela deixou uma brecha. Existem pessoas que elas não vão prosperar até voltar e se arrependerem e pedirem perdão e se consertarem com você, talvez, se consertarem comigo, talvez, né? Tem pessoas que vão ter que voltar e falar assim: pastor, me perdoa, eu errei, eu me equivoquei. Sabe por quê, irmãos? Porque se dá para você voltar e consertar, volta e conserta e se alinha para que daqui para frente Deus possa honrar e prosperar a tua vida para a glória de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Mas não é fácil. Não é fácil.
Tem gente que não consegue pedir desculpas. Tem gente que não consegue reconhecer quando errou. Você reconhece o teu erro? Você consegue reconhecer o teu erro? E todo mundo fala, sim, eu consigo. Mas será mesmo que a gente consegue? Será que no casamento, quando tem uma situação em casa, será que a gente consegue reconhecer quando nós erramos? Pergunte para o seu irmão do lado, você consegue reconhecer quando você erra? Você tem essa humildade, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Olha para mim aqui. Será que nós temos essa humildade de reconhecer? Será que nós, olha aqui, será que nós temos facilidade de falar assim, poxa, ô Fê, me perdoa, meu irmão, me perdoa. Dizendo a bola com você, desculpa. Mata fazer isso? Mata o nosso orgulho. Paulo falou, Onésimo, você vai ter que voltar e se consertar. Você vai ter que voltar e resolver o que você deixou. Só que Paulo, ele foi estratégico. Ele falou assim, mas é o seguinte, eu vou escrever uma carta para Filemão. Você não vai chegar lá, chegando lá e falando assim, ô Filemão, ó, eu... Não, não é assim. Você vai chegar lá e você vai levar a minha carta para ele. E sabe o que Paulo escreveu nessa carta? Depois você pode ler, mas sabe o que Paulo escreveu nessa carta? Filemão, eu encontrei Onésimo aqui, eu sei o que ele fez, eu estou te enviando ele de volta. Filemão, trata ele com humanidade. Sabe por quê? Porque ele é teu irmão em Cristo. Ele se converteu com a pregação minha aqui. Hoje ele é um irmão em Cristo teu. Posso ouvir amém, queridos? Então receba ele de volta. Receba ele com carinho, com forma caridosa. E outra coisa, recebe ele como se você estivesse me recebendo, como se fosse eu. E tem mais. Se ele deixou alguma dívida com você aí, se ele te prejudicou, soma, vê quanto que ele te deve, e eu pago a dívida dele. Mas acolha ele novamente, porque ele vai voltar aí para se consertar contigo. Quem está entendendo, diga amém. Essa história de Filemão é bonita. Quem concorda comigo, diga amém. Eu acho maravilhosa essa história. Mas qual a lição que nós podemos extrair dessa carta? Qual a lição que a gente extrai dessa história que eu acabei de contar para vocês? Eu contei a carta inteira para vocês. Qual que é a história que nós tiramos? Está aqui, eu quero explicar 2 versículos. O primeiro versículo, Paulo fala assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E tem um outro versículo também, eu acho que é o 9. É o 9, coloca para mim, por favor. Ó, 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou. Ele vai falar 2 coisas. Paulo o, vamos lá? Paulo o, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. 2 vezes ele fala, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Sabe o que eu acho interessante? Que as 13 cartas de Paulo, geralmente quando Paulo começava uma carta, ele começava dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Geralmente ele começava as suas cartas dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus. Ele já chegava mostrando a sua credencial apostólica. Porque em maioria desses lugares que Paulo abriu igreja e escreveu carta, eram lugares que questionavam se Paulo era de fato o apóstolo de Jesus. Porque Paulo era aquele camarada que se converteu, e tinha gente que falava, será que ele se converteu mesmo? Ele era terrível, ele matava crente, perseguia crente. A morte de Estevão, Paulo estava presente na morte de Estevão. Então tinha gente que não acreditava na conversão de Paulo. É igual tem gente que não acredita na nossa conversão, na mudança de Deus na nossa vida. Quem concorda, diga amém. Tem gente que não crê que você é de Deus, mas não tem problema não. Você é de Deus. Diga para o seu irmão do lado, você é uma bênção, você é de Deus. Você é de Deus. Vamos lá? Então Paulo aqui, por que ele começa diferente? Paulo não fala, eu sou apóstolo. Paulo não chega para Filemão e fala assim, Filemão, eu sou apóstolo de Jesus, respeita. Veja aí o que eu quero que você faça. Não. Paulo falou, eu sou prisioneiro de Jesus. Ele se coloca no mesmo patamar do que o Onésimo, que era prisioneiro, que era escravo. Paulo falou, eu sou prisioneiro, mas eu sou prisioneiro de Jesus.
Daí a teologia de Paulo, ela nos ensina, sabe o que ela vai nos ensinar? Que nós temos um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você tem a sua liberdade de escolha. Só que Paulo, ele chegou um momento que ele falou a seguinte frase, não aqui, em outra carta, ele falou assim: não sou mais eu que vivo, mas Cristo, vocês conhecem? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo está aplicando aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, na oração do Pai Nosso. Jesus falou assim: quando vocês forem orar, orem da seguinte maneira. Ele ensina, e tem um trechinho na oração do Pai Nosso que é difícil de viver, que ele fala assim: seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus ensinou? Que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos escolher as nossas coisas, que nós podemos tomar os nossos rumos e decisões. Mas o mais sábio a se fazer não é você falar: Senhor, eu quero que a minha vontade seja feita. Senhor, tem esse emprego aqui, eu quero esse emprego para mim. Esquece esse tipo de oração, esqueça esse tipo de palavra positiva. Eu profetizo que esse emprego é meu, que esse carro é meu. Esquece isso. A oração que Jesus ensinou foi: seja feita a tua vontade. Como que a gente deve orar? Pastor, como que ora? Eu quero isso aqui, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Amanhã, segunda-feira, eu tenho uma entrevista de emprego. Senhor, esse emprego é maravilhoso, eu quero esse emprego, porém, não seja feita a minha vontade e a tua vontade seja estabelecida. Sabe o que é isso? É você dizer: eu não vivo, é Cristo que vive em mim e através da minha vida. Você pode dar glória a Deus e exaltar o Senhor, aleluias. Aprova Jesus. Tem livre-arbítrio? Tem. Eu tomo as minhas decisões? Tomo. Eu tomo. Você é livre. Você sabia? Se você agora levantar e falar assim: eu vou embora do culto, ninguém vai te impedir. Quem entendeu, diga amém. Eu não vou te impedir. O Derek está ali na porta, não vai impedir você sair. Inclusive, se você tivesse falado assim: hoje eu não vou à igreja, estava tudo bem. Você sabia disso? Estava tudo bem. Eu estaria aqui do mesmo jeito, fazendo o culto do mesmo jeito, e você estaria lá do jeito que você quisesse estar. Posso ouvir um amém, queridos? Porque às vezes a pessoa acha, pastora, que nós, que somos pastores, temos a obrigação de arrastar essas pessoas. Não, a nossa obrigação, biblicamente, é ensinar. Eu estou aqui ensinando. Agora, se a pessoa vai vir ou não vai vir, o que ela vai fazer com aquilo que eu estou ensinando depois que der 8 horas e cada um for para casa, o que ela vai fazer não é responsabilidade minha, é você e Deus. O último livro que eu escrevi, eu falo sobre a parábola do filho pródigo. E o filho mais novo falou assim: pai, eu quero minha parte da herança, que eu vou embora, eu quero ir embora. O que o pai fez? Se você quer ir embora, a porta está aqui, você pode ir. O pai sabia que era errado? É claro que sabia. O pai sabia que ele ia voltar todo arrebentado? É claro que sabia. Mas o pai falou: a porta está aqui, se você quiser ir. Você sabe. Hoje acabou o culto, eu preguei isso de manhã, né? Com outras palavras, mas foi esse mesmo tema que eu preguei hoje cedo. E acabou o culto, um casal de obreiros me pegou aqui no corredor e me passou uma situação, né, de uma pessoa. E eu falei: sinceramente, não é responsabilidade minha. Porque as pessoas, elas querem terceirizar a responsabilidade. É o pastor, é a igreja. Não é, queridos. É você. Você é responsável pelas suas decisões. Não culpa a igreja, não culpa o pastor. Quem entendeu, diga amém. A minha saúde espiritual, é de responsabilidade minha. A saúde espiritual da minha esposa, da minha parceira de vida, a responsabilidade é dela.
direcionar, eu tenho a função de esclarecer o que a pessoa não entende, eu tenho essa função e Deus vai me cobrar, mas a decisão é da pessoa. Quando você estuda antropologia, sabe o que você aprende na antropologia? Sobre o homem. E uma das coisas que nós aprendemos sobre o homem é que todo homem está preso a algo. Paulo falou: eu sou preso, eu sou prisioneiro, mas eu sou prisioneiro de Jesus. A minha vida pertence a Jesus. Quem entendeu, diga amém. E a diferença de você estar preso a Jesus e estar preso com qualquer outra coisa da vida, porque um adicto, um dependente químico, que está preso na bebida, nas drogas, ele não consegue sair. É só por Deus, irmãos, para ele conseguir sair. É só Deus para fazer um milagre. Ele consegue sair. Quem entendeu, diga amém. A diferença é que está preso com Cristo, está algemado com Cristo. Sabe onde está a chave da algema? A chave dela está no nosso bolso. E a hora que eu quiser falar assim: Jesus, eu não quero mais, eu vou sair, sabe o que Jesus vai falar? A decisão é tua, a responsabilidade é tua. Então às vezes nós queremos terceirizar, nós achamos que é do pastor, nós achamos que é do obreiro, nós culpamos o pastor, nós culpamos o obreiro, nós culpamos a pastora, nós culpamos A, B ou C. A culpa é nossa. Paulo falou: eu escolhi, eu poderia estar em outro lugar. Queridos, eu poderia estar em outro lugar hoje. Eu terminei a palestra ontem, depois nós jantamos, eu podia viajar hoje para São Paulo agora à noite. Eu poderia ter feito isso. Eu estava muito bem cuidado, estava numa casa milionária, eu estava muito bem cuidado, mas eu sou preso a Cristo. Eu falei: eu tenho uma responsabilidade, eu preciso estar às 10 horas da manhã na Brasilândia, pregando a palavra de Deus. Eu preciso estar às 18 horas, não importa que eu dormi só 3 horas, ou hoje, não importa, eu tenho uma responsabilidade, eu estou preso com essa responsabilidade, eu estou preso com Cristo, e está tudo bem, porque nós escolhemos no que nós estamos presos. E às vezes a pessoa está presa, e existem várias categorias de prisões. Às vezes a pessoa está presa num vício, que é muito triste. Às vezes a pessoa está presa em pessoas, que também é triste demais, porque às vezes são relacionamentos tóxicos que a pessoa está presa e ela não consegue se libertar sozinha. É só Deus para fazer uma obra. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes está preso no dinheiro, é triste. A pessoa que vive só por conta de dinheiro. Às vezes está preso no prazer, e é triste também, porque ela é insaciável. Então Paulo disse: eu estou preso, algemado, mas eu estou preso em Cristo Jesus. E como é bom você estar preso em Jesus. Como é bom você viver uma vida na presença de Jesus.